Olá, boa noite. Joesley Batista e mais 14 são presos acusados de tentar dificultar as investigações da Lava Jato. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Jair Bolsonaro recebe embaixadores da Argentina e da Alemanha em casa e evita contato com o Dr. Ray, que se ofereceu para ser ministro da Saúde. 15 suspeitos morrem e mais de 20 são presos em operações contra o crime na região Nordeste. Zelar pelo local onde mora leva anônimos e famosos a se arriscarem na função de síndico. O pessoal que está na gestão do prédio já está há muito tempo. Eu resolvi me candidatar a síndico. Europa prepara celebração no domingo para lembrar os 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. Futuro ministro Sérgio Moro defende a aprovação de medida provisória que destina dinheiro da loteria para a segurança pública. Mostra de cinema em São Paulo traz filmes com enredos que tratam da liberdade. Participam da bancada a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, e o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter, na hashtag Jornal da Cultura. Os nossos comentaristas e o pessoal de casa vai aguardar só um minuto e depois do intervalo nós vamos falar da nova prisão de Joesley Batista e do dia em que o Dr. Ray tentou ser ministro da Saúde. Os detalhes você vê já já. Dezessete pessoas foram presas em mais um desdobramento da Lava Jato. A Operação Capitu, da Polícia Federal, investiga o pagamento de propina de 22 milhões de reais pelo empresário Joesley Batista a funcionários do Ministério da Agricultura. O foco da operação é um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo Dilma Rousseff entre 2013 e 2014, a partir de delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Segundo o Funaro, o grupo JF teria feito pagamentos de propina no valor de 22 milhões de reais a políticos, partidos e altos dirigentes da pasta, em troca de benefícios com medidas do governo. Essa investigação é referente a pagamento de propina a servidores e titulares do Ministério que expediam atos normativos que beneficiavam empresa de produção, distribuição e exportação de proteína animal. O grupo teria pago 2 milhões de reais para a regulamentação da exportação de carcaças de animais e outros 5 milhões de reais na proibição do uso de um remédio contra parasitas no gado. O doleiro também disse que na campanha eleitoral de 2014, a JF repassou 15 milhões de reais que teriam sido enviados para o MDB mineiro. 410 agentes da Polícia Federal, auditores fiscais e analistas da Receita Federal participaram da Operação Capitu aqui no Distrito Federal e em 5 estados: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba e Mato Grosso. Eles cumpriram 19 mandados de prisão temporária e 62 de busca e apreensão. Até agora, 17 pessoas foram presas, entre elas o vice-governador de Minas, Antônio Andrade, do MDB, que na época era ministro da Agricultura, o empresário e dono da JF, Joesley Batista, os ex-executivos do grupo Ricardo Saldi e Demilton de Castro, o deputado estadual do MDB de Minas, João Magalhães, e os advogados Fernando Manuel Pires Pinheiro, Marcelo Pires Pinheiro e Matheus de Moura Lima Gomes. Este último tentou se livrar de parte do dinheiro no vaso sanitário, momentos antes de ser detido. Segundo a polícia, os escritórios deles faziam a lavagem do dinheiro ilegal através de 2 supermercados mineiros. Isso caracterizou obstrução de justiça e prejuízo à instrução criminal do inquérito policial instaurado. Joesley Batista e Ricardo Saldi já haviam sido presos em setembro do ano passado, após o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reincidir a delação premiada dos executivos. A defesa dos dois recorreu e aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
A defesa do vice-governador de Minas, Antônio Andrade, disse que ele colaborou com a Polícia Federal. Para o grupo JF, Joesley Batista, Ricardo Saldi, Demilton de Castro e também Lúcio Funaro, a investigação só existe porque eles colaboraram com a Justiça. A ex-presidente Dilma Rousseff e o advogado Matheus de Moura Lima Gomes não vão comentar o assunto. Não conseguimos respostas do deputado João Magalhães nem do MDB mineiro. O MDB nacional afirma que todos os recursos foram declarados ao Tribunal Superior Eleitoral. Não conseguimos falar com representantes de Fernando Manuel Pires Pinheiro e Marcelo Pires Pinheiro. Bom, boa noite, Arlene Clemégia. Boa noite. Boa noite, Zé Vicente. Uma alegria recebê-los. Bom, essa tentativa, essa investigação da Justiça sobre uma tentativa de se esconder provas na investigação, não enfraquece o instrumento da delação premiada, José Vicente? Olha, eu acho que esse trabalho da Lava Jato, que ela tem trazido a público, a lume, para todos nós brasileiros, é cada dia mais surpreendente. Então, ela coloca em questão algumas coisas que a gente tinha até uma evidência de que deveria ser assim e, ao mesmo tempo, a gente fica perdido, né? Porque nós estamos dizendo agora de que a JBS, o Joesley, de novo, não é? E nós estamos dizendo que os políticos, de novo, mesmo com uma Lava Jato na sua mais profunda intervenção, eles continuam praticando as atitudes delituosas como se nada houvesse. Não é? E agora chamando atenção por dois aspectos importantes. Olha, a gente está conhecendo como é que isso daqui funcionava para dentro da estrutura do governo. Que aquela legislação que, no mais das vezes, deveria privilegiar a competição e a concorrência igualitária empresarial, no mais das vezes ela era comprada ou subornada para atender os interesses de um ou de outro. Não é? E depois a gente vai perceber como essa estrutura da ação e dos atores políticos se juntaram para também fazer esse tipo de intervenção. A gente imaginava que eles só recebiam dinheiro e para votar uma ou outra lei, eles recebiam e usavam essa propina. Agora a gente está vendo que o buraco é muito mais fundo, muito mais profundo. Então, eu acho que para situações dessa natureza, a Lava Jato que votou, né, devidamente, ela tem que ter uma capacidade de ir a fundo, de levar essa punição em todas as suas dimensões e de, mesmo diante dessas situações, não fazer muita distinção se é uma coisa ou se é outra, porque o enredo é um enredo que deixa todo mundo tonto e atordoado. Aquela imagem do dinheiro sendo descartado no vaso sanitário é muito agressiva. De novo, é muito agressivo e coloca em evidência que essas pessoas não aprenderão, não é? Ainda que a Lava Jato esteja nas ruas. No Pará, 9 pessoas foram presas em operação contra desvio de 40 milhões de reais na saúde e na educação. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 10 prefeituras, além de casas e empresas relacionadas ao esquema. Segundo as investigações, criminosos criaram empresas de fachada para fraudar licitações de prefeituras. Mais de 40 milhões de reais teriam sido desviados desde 2013 do SUS e de programas de educação. A maior parte do valor seria destinado à merenda escolar. 11 pessoas foram mortas após confronto com a Polícia Civil em Santana do Ipanema, em Alagoas. A troca de tiros com a polícia ocorreu após um assalto a banco. Explosivos, fuzis, espingardas e dinheiro foram apreendidos na ação. E outra operação contra o tráfico de drogas também terminou em confronto. 4 suspeitos morreram e 20 foram presos no Sergipe e na Bahia. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que aumento salarial do judiciário é assunto para Michel Temer resolver e voltou a defender a aprovação de parte da reforma da Previdência. Amanhã foi destinada a encontros com representantes de outros países. O primeiro a chegar foi o embaixador da Alemanha, em seguida o embaixador da Argentina. Ambos saíram aqui da residência de Bolsonaro sem falar com a imprensa. Os encontros com os embaixadores da Alemanha e Argentina ocorrem em meio ao possível fechamento de um acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia. Os dois blocos vão se reunir na semana que vem em Bruxelas e os europeus alertam para que não haja nenhuma nova exigência do futuro governo. Em seguida, Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais que grandes empresas já anunciaram investimentos no Brasil nos próximos anos.
Enquanto o presidente eleito estava com os diplomatas, o cirurgião plástico e apresentador Dr. Ray chegou de surpresa à porta do condomínio de Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Ele disse que pretendia se oferecer para ocupar o comando do Ministério da Saúde. Porém, Dr. Ray não foi recebido por Bolsonaro. Eu quero falar a verdade, que talvez cogitam eu para ministro da Saúde. Você teve essa proposta? Porque eu fui treinado lá fora, conheço o sistema do primeiro mundo. Na próxima semana, o presidente eleito volta a Brasília e deve se reunir com os governadores eleitos e também acompanhar os trabalhos da equipe de transição. No começo da noite, Jair Bolsonaro fez uma transmissão pelas redes sociais. Ele defendeu a necessidade de uma reforma na Previdência, mas negou que as propostas criando novas alíquotas e aumentando o tempo de contribuição sejam de sua equipe e comentou o reajuste salarial para o judiciário aprovado recentemente pelo Senado. Não sou o presidente da República, estão botando na minha conta o reajuste do judiciário, estão botando na minha conta o reajuste do judiciário, como se tivessem poderes para impedir. Eu dei a minha opinião, que era inoportuno aquilo no momento, mas a decisão não é minha. A decisão agora está nas mãos do presidente Michel Temer, se vai sancionar ou vai vetar. Bom, além de várias pessoas tentando se aproximar do presidente eleito nesse momento, né? Inclusive a gente viu ali a imagem do Dr. Ray tentando um cargo no ministério, tem o Jair Bolsonaro jogando a responsabilidade para o Michel Temer em relação ao aumento do judiciário, não é, Aline? Ele gostaria, inclusive, de poder começar o mandato dele com esse tema deixado para trás, ou seja, com esse aumento já fazendo parte das culpabilidades de um regime, de um governo anterior. Ele sabe que precisa atrair investimentos, né, para o país e que, para isso, ele precisa sinalizar com alguns fatores de confiança no mercado, o que sempre se fala, reforma da Previdência. Realmente tem uma receita já elaborada para isso, para essa geração de confiança. Então, é com esse pé que ele quer começar, não é com o pé de quem, né, diante da população, que não recebe aumento há muito tempo. Concede, né, vê um aumento desses em cascata com as consequências, né, milionárias para o orçamento da União acontecendo. Zé Vicente. Frise-se que a decisão foi a decisão do Congresso Nacional, né? Não foi nem do presidente Temer necessariamente e nem foi e não está na conta do Bolsonaro. Na verdade, isso daí faz parte de um acordo anterior em que, em troca de extinguir, né, o auxílio moradia, aprovaria, então, esse aumento para o judiciário. O que também é difícil de se compreender, né? Porque são dois assuntos diferentes, não seriam? Sim, mas o judiciário, o Congresso, nesse caso, cumpriu a palavra que havia acordado. E o presidente Temer seguramente vai sancionar, porque isso fez parte do acordo político. Agora, é inquestionável que é fora de hora, fora do lugar, inoportuno e injusto, né? Nós estamos dizendo que, a partir de agora, então, um ministro do Supremo, um membro do Judiciário vai ganhar quase 20 vezes mais do que aquele cidadão comum que recebe o seu salário mínimo. É injusto e é imoral. O chefe Henrique Fogaça vem chamando a atenção para o trabalho dos síndicos. Como ele, muitos moradores se sentem incomodados com a gestão de condomínios e se candidatam na tentativa de melhorar a situação. Esse é o edifício Baronesa de Arari, um dos mais antigos e simbólicos da Avenida Paulista. O problema, segundo alguns moradores, está na falta de transparência da administração. O cenário se tornou público quando o renomado chefe de cozinha, Henrique Fogaça, foi eleito síndico numa reunião realizada há poucos dias. A atual gestão contestou e o caso foi parar na justiça. Eu estou no prédio há 3 anos. O valor do condomínio que a gente paga eu acho muito caro para o pouco que o prédio oferece em relação à estrutura do prédio. O pessoal que está na gestão do prédio já está há muito tempo, já é uma gestão já um pouco quadrada de uma certa forma, não é muito transparente para os moradores. Então, por esse motivo, eu resolvi me candidatar a síndico. Em nota, a administradora do prédio repudia as declarações e diz que vai responder às acusações pelas vias legais. Quando o síndico assume, ele passa a responder civil e criminalmente pelo condomínio. Também é responsável pelas questões fiscais, tributárias, contratação de prestadores de serviços, negociação com inadimplentes e, principalmente, manter as contas do condomínio em dia. O síndico responde judicialmente por erros e omissões. O Fernando, morador de um condomínio na Zona Sul, também não estava satisfeito com a antiga gestão e resolveu assumir a responsabilidade. O Estado
um pouco deplorável, um tanto deplorável em que o prédio estava, me motivou a buscar alguma coisa melhor, uma solução melhor. E eu nunca tinha sido síndico antes e resolvi abraçar esse desafio. Os moradores começaram a perceber que o síndico não é aquela pessoa que bate a sua porta quando você está fazendo barulho, mas sim um gestor do prédio, que permite que muitas das coisas sejam viabilizadas. Cada vez mais a gente vem notando que os síndicos são pessoas mais jovens, mais engajadas, mais interessadas em fazer com que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Então, para que a gente consiga, o condômino consiga dar uma chance. Com mudança nas exigências, a função de síndico se tornou uma profissão. A Vanilda foi síndica moradora e agora é profissional. E é um trabalho como qualquer outro. Eu sei separar bem as coisas. Olha, preciso te dar uma notificação porque você parou o carro em local errado. E à noite nós vamos tomar uma cerveja juntas. É o seu patrimônio, você investiu os seus sonhos ali. Bom, o trabalho do síndico ele é muito criterioso e não pode ser feito de maneira improvisada, né? Precisa de uma pessoa realmente, além de muito dedicada, que tenha as habilidades para se resolver esse tamanho de problema, que geralmente é um problemão, não, Aline? E principalmente lembrar que ele é responsável jurídico pelo prédio. Jurídico é muito sério. É muito sério, não é assim, digamos, brincar de manter a casa em ordem, segundo uma concepção pessoal. Eu acho que tem um know-how, tem uma... não é para qualquer um, realmente, eu acho corajoso. Tem uma dimensão interessante aí do quanto a política está dentro de cada um de nós e não é possível pensar, né, a vida social sem qualquer tipo de política. Então, fazer a gestão de um condomínio exige habilidades políticas e agora, nos tempos atuais, nesse mundo moderno e cheio de complexidade, tem que ter qualificação, tem que ser muito competente para fazer a gestão, até porque, né, ao final, é os bens deles que vai responder pela sua má gestão ou pelo seu infortúnio. Agora, o interessante de pegar o caso do condomínio é que a gente pode usar isso como exemplo, né? Jovens que estão se aventurando por esse caminho por discordarem do que está sendo feito. Acho que isso é um exemplo do que tem que ser feito na política em nível nacional, quando a gente vê a política sendo mal conduzida. São os jovens entrarem para a política, porque esse é o meio mais legítimo que tem de cuidar desse grande condomínio, né? País, Brasil, em escala, é claro, mega. Mas é isso, é participar. Então, nesse sentido, é interessante a matéria. E toda a gestão precisa de uma modernização. Né? É curioso porque a onda chegou também nos condomínios. As candidaturas que estão aí é uma candidatura de contestação, né? Aquele marasmo que foi até então, e estão propondo aí caminhos alternativos interessantes. Que é muito bom. E neste domingo, o fim da Primeira Guerra completa exatos 100 anos. A guerra para acabar com todas as guerras deixou 17 milhões de mortos, mas também trouxe uma onda de inovações para a humanidade. É o que mostra a correspondente em Londres, Juliana Ionezawa. Vídeos originais da Primeira Guerra Mundial ganharam cores e vozes no documentário do neozelandês Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis. O trabalho meticuloso foi lançado mês passado para contar as histórias dos combatentes. O filme é uma entre muitas homenagens ao redor do mundo para celebrar o centenário do fim da Primeira Guerra. Em 1914, a Europa estava instável. Os grandes impérios disputavam poder e territórios. De um lado, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E de outro, França, Reino Unido e Império Russo. Forças estrangeiras se juntaram às tropas e o conflito ganhou proporções mundiais. A batalha durou 4 anos. Pelo menos 17 milhões de pessoas morreram entre militares e civis. Há 100 anos, no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha e os aliados se renderam e assinaram um armistício, um acordo de cessar-fogo. O ato marcou o fim do conflito. A flor da papoula se tornou um símbolo dos que lutaram na Primeira Guerra. As flores nasceram nos campos de batalha, mesmo depois que a terra ficou toda destruída. E é por isso que a papoula está presente em vários eventos para celebrar os 100 anos do fim da Primeira Guerra. Artistas fizeram diversas instalações com a flor aqui no Reino Unido e também em países como Bélgica e Alemanha. No domingo, um grande evento em Paris deve reunir vários líderes mundiais.
O conflito formou países como os conhecemos hoje, e as dificuldades durante a batalha também transformaram a sociedade e impulsionaram inovações. Enquanto os homens foram para a frente de combate, muitas mulheres conquistaram mais espaço e tiveram a chance de trabalhar fora pela primeira vez. Foi só depois da guerra que elas ganharam o direito a voto no Reino Unido, por exemplo. A guerra também modernizou a medicina. Surgiram melhorias nas transfusões de sangue e na cirurgia plástica. E muitos itens do nosso dia a dia ganharam popularidade naquela época, como o relógio de pulso, os absorventes íntimos, os lenços de papel, os saquinhos de chá, o zíper e os trench coats, numa tradução literal, casacos de trincheira. A Primeira Guerra chegou a ganhar o apelido de a guerra para acabar com todas as guerras. Mas a história provou que era um engano. A Segunda começou pouco tempo depois. E até hoje é difícil dizer que o mundo está em paz. É sempre importante refletir sobre a história, né, mundial, para que os erros passados não se reflitam e para que a gente entenda melhor a atualidade, né? De fato, e pensar que a Primeira Guerra Mundial começou de uma maneira muito esdrúxula, quer dizer, um pequeno incidente detona uma guerra de tantas proporções. Lembrando, como disse a matéria, foi a guerra que traçou muitas fronteiras. Foi a guerra que mais traçou fronteiras no mundo, porque significou o desfacelamento de grandes impérios centro-europeus, do Império Austro-Húngaro e do Turco-Otomano, que se aliou ao Austro-Húngaro, não foi dito aqui, mas se aliou e que levou essa guerra todo o Oriente Médio, toda a divisão, aquele surgimento das fronteiras atuais do Oriente Médio e Norte da África vem dessa Primeira Guerra Mundial, vem do pós-Primeira Guerra Mundial, como que a Liga das Nações na época tratou dos territórios dos vencidos. E foi esse o grande erro. Como que se terminou a Primeira Guerra Mundial? Porque se terminou muito mal, se terminou humilhando e impedindo a Alemanha de se reconstruir economicamente, fragmentando territórios que não poderiam ter sido fragmentados artificialmente, como o Oriente Médio, criando estados artificiais, portanto, e deixando um problema que acabou detonando a Segunda Guerra Mundial. Então, foi a guerra de todas as guerras, a guerra que deveria ter, mas não terminou as guerras, e algumas análises colocam como uma guerra contínua, da primeira, passando pela Guerra Civil Espanhola, até a segunda, ascensão do nazismo e Segunda Guerra Mundial. E aí, sim, há uma tentativa de aprovação da Carta de Direitos Humanos, promulgada pela ONU, uma carta que deveria, e toda a lei internacional que deveria, esta sim, de uma vez por todas, impedir ou prevenir que novas guerras dessas proporções estourassem. No final das contas, as guerras foram para a periferia e continuaram acontecendo. Elas ainda acontecem, né? Deve ser. Pois é. Esse daí talvez foi a disponibilização do conhecimento do lado escuro do ser humano, né? E esse lado escuro do ser humano não teve ainda iluminação, porque veio a Segunda Guerra, depois nós nos dividimos em um conjunto de outras guerras fragmentadas que estão aí até hoje, não é? Partimos para violência interna, violência civil, e nós chegamos nos números que nos aproximam dessa Primeira Guerra, né? Se juntarmos o número de vítimas ao longo de todo esse tempo, esses números chegou à Segunda Guerra. E talvez um aspecto interessante que também, né, veio a partir da Primeira Guerra foi essa divisão ideológica entre o capitalismo e o comunismo, que, de novo, se tratou de uma guerra que ceifou a vida das pessoas do ponto de vista de esperança, do ponto de vista de perspectivas de vida, e que trouxe prejuízos terríveis e só acabou agora, né? Logo aí no começo do novo tempo. Então, eu acho que todos perdemos, eu acho que aprendemos muito pouco e eu acho que nós precisamos continuar lutando para que a gente ilumine esse lado escuro da humanidade. A futura ministra da Agricultura, deputada federal Tereza Cristina, disse que precisa entender a posição que o novo governo vai tomar para tranquilizar os exportadores de carne brasileiros. O mal-estar foi provocado após as declarações do presidente eleito, Jair Bolsonaro, de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém, o que desagradou os países árabes. O Saab é muçulmano e só come carne halal, seguindo as orientações da religião dele. Esse tipo de carne não é fácil de ser encontrada no Brasil. Há muitas pessoas da nossa comunidade que comem o não halal, mas eu vim de uma família religiosa, meu pai não comia e a gente não come se não for a carne halal. Halal significa permitido, autorizado. É tudo aquilo que está em acordo com as jurisprudências islâmicas para ser consumido e usado pelos muçulmanos. Todo produto halal segue uma série de exigências.
De olho nesse mercado exigente, os frigoríficos aqui no Brasil precisaram se adaptar. Vários requisitos, entre tais, o animal deve ser direcionado na direção de Meca, ele tem que convocar o nome de Deus no momento do abate. Esta churrascaria, na zona sul de São Paulo, se adaptou aos costumes para servir a carne halal. A procura pelo produto cresceu cerca de 20% em pouco mais de um ano. O mercado pede, mas a oferta ainda é pequena no país. São facas especiais, espetos especiais que são exclusivos para as carnes halais, tudo diferenciado das carnes tradicionais. Se o mercado interno ainda é pouco explorado, não se pode dizer o mesmo do exterior. O Brasil é o maior produtor e exportador de carne halal do mundo. E os principais compradores são os países árabes. Juntos, os países do Oriente Médio representaram 4% das exportações totais brasileiras, cerca de 8 bilhões de dólares. No entanto, a relação com os países árabes se estremeceu após o presidente eleito falar em mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. A gente hoje tem uma boa relação comercial. Agora, pode ser que, do ponto de vista diplomático, essa relação comercial comece a ser deteriorada e não é por conta da qualidade do produto brasileiro, não é por conta dos preços, não é por conta da qualidade do produto que vem de lá, é mais mesmo uma questão política. Ali, então já é possível apontar algumas sinalizações do novo governo em relação ao nosso relacionamento com os países árabes, né? Então, que tipo de impacto isso pode trazer economicamente? Está sendo considerada uma medida gratuita que não traz nenhum benefício para o Brasil, pelo contrário, só traz problemas, né? E nenhum ganho. Quer dizer, trocar a embaixada, mudar de Tel Aviv, onde 99,9% dos países do mundo mantém sua embaixada, para Jerusalém, onde apenas Estados Unidos e Guatemala têm embaixadas, é uma medida que contraria a lei internacional, contraria o consenso internacional da comunidade internacional em relação àquele problema. Por quê? Porque o status jurídico de Jerusalém, ele é, a rigor, indefinido, no aguardo de que uma resolução, um acordo de paz, a criação do Estado da Palestina e um acordo de paz entre Palestina e Israel resolva essa questão. O que se aceita é a divisão de fato, não de jure, mas de fato, da cidade. Ou seja, a cidade, a partir de 1949, ela foi dividida, de fato, com a Jordânia administrando Jerusalém Oriental e Israel, Jerusalém Ocidental, passando a fazer parte do seu território. E aí, isso é o que a comunidade internacional aceita até que haja a criação do Estado palestino e um acordo de paz entre Palestina e Israel para que essa cidade possa, segundo o entendimento que se tem, a reivindicação de ambos, ser a capital de ambos, oriental, capital palestina, e ocidental, capital israelense. E por que não? Não é mesmo? Cada um tem realmente direito a estabelecer a capital onde quer. E esse foi o argumento do presidente eleito Jair Bolsonaro, a dizer, bom, Israel tem direito a estabelecer a sua capital em Jerusalém, mas, na verdade, a questão é que Israel ilegalmente anexou Jerusalém Oriental. E na medida que essa anexação é ilegal, então o que existe ali é uma situação de ilegalidade. Se o Brasil der legitimidade a essa situação de ilegalidade, vai estar se colocando de um lado no conflito, vai estar colocando o seu peso de um lado, do lado israelense, o que é uma atitude que não é favorável à paz, à negociação, à resolução pacífica. Tomando partido indevidamente, num caso que não poderia se tomar, principalmente contrariamente à lei internacional. É muito complexo, né? É muito complexo. E aí, seguramente, deverá prevalecer a força do mercado, porque as empresas precisam exportar, os países precisam conquistar mercados, precisam gerar divisas e, como nós vimos, os países adequam seus produtos, inclusive a aspectos religiosos, a aspectos políticos, né? Nós fechamos os olhos para a China e mandamos nossos produtos de commodities para a China comunista. Nós fechamos os olhos para o Islã e mandamos nosso produto para os países islâmicos. Nós fechamos os olhos e mandamos produtos aqui para a Venezuela, para Israel, Palestina. Então, e mais ainda, adequamos ele, né, para matar o frango virado para Meca, para tomar alguns cuidados que contemplem a religião ou etiqueta de um outro povo ou mercado. De modo que você desconsiderar isso no momento que o país precisa ampliar mercados, precisa crescer, precisa gerar divisas, é uma escolha minimamente complicada. E ali, Jerusalém é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Sim. Não seria esse o entendimento que teria direcionado a escolha da mudança da embaixada, por exemplo?
Joyce, o fato dela ser sagrada para todas as religiões não significa que ela seja a capital do cristianismo, nem a capital do judaísmo, nem a capital do Islã. A gente está falando de uma capital de 2 países a serem criados. Um já existe e Palestina a ser criado. Tem que haver, sim, o acesso de todos os religiosos, fiéis, que queiram visitar Jerusalém, a esses lugares que são históricos, são sagrados e são históricos. Veja, durante séculos e séculos e séculos de governo islâmico, nunca foi vedado esse acesso, né? Desde 637 até 1922, Jerusalém foi governada pelo Islã e nunca foi vedado o acesso de qualquer uma das religiões a Jerusalém. O fato é esse. E depois, durante o mandato britânico, também, os britânicos não vedaram acesso de qualquer religioso, de qualquer denominação religiosa a esses locais sagrados. É isso que precisa continuar havendo, o acesso aos religiosos. Agora, quanto à questão política, ela é a capital disputada de 2 países, né? E é uma capital que foi, da forma como ela está hoje, ilegalmente anexada por um deles. E começa daqui a pouco a 21ª edição do Teleton, a Maratona Solidária da ACD. A TV Cultura, mais uma vez, é parceira da campanha, que vai ficar 24 horas no ar. E a repórter Vanessa Lorenzini está lá no SBT, de onde o programa será transmitido. Boa noite, Vanessa. Quais são os artistas que já estão aí preparados para participar da Maratona do Teleton? Oi, Joyce. Boa noite a você, boa noite a todos. Eu estou aqui na antessala do estúdio, onde o Teleton vai começar daqui a pouco. Na abertura vão participar os padrinhos, Eliana e Daniel, e também os cantores Tiago Abravanel e Ivete Sangalo. Este ano a meta é alcançar 30 milhões de reais. Esse valor é a metade de tudo que a ACD precisa para manter o hospital ortopédico, 5 oficinas de próteses e também os centros de reabilitação. São 9 centros de reabilitação. Tem também muitos projetos voltados às pessoas com deficiência. Um deles a gente vai conhecer agora, a ACD Esporte. Cada passada, cada mergulho leva a Carol para mais perto do objetivo. Ser campeã. Você nunca pensa se eu vou conseguir, você já vai lá e faz. Aí você vê que você já vai lá e faz e já dá certo. Aí você já vê que a superação já começa dali, né? Muitas medalhas já foram conquistadas na natação. Com 23 anos, Carol persegue agora os melhores resultados como triatleta. Acabou de ganhar a Copa Triatlon Brasil. O esporte entrou na vida dela ainda menina, no trabalho de reabilitação da ACD. Aqui existe uma área que, além de reabilitar, encaminha para o esporte. O projeto nasceu em 2013 e tem modalidades de natação, bocha, tênis de mesa, remo, capoeira e nado sincronizado. Revelou habilidades de 141 crianças e jovens atletas que competem no Brasil e no mundo. Juntos ganharam quase 180 medalhas. Desde que eu iniciei aqui, entrei realmente visando uma formação de uma equipe competitiva, que a gente tivesse assim uma divulgação maior, a gente incentivando desde criança eles a manterem essa disciplina, essa educação, esse valor. A chance é muito grande da felicidade, do encontro consigo mesmo. A ACD tem uma parceria com a Raia da USP. É aqui que os atletas do remo treinam. E essas águas têm muita história para contar, inclusive de campeonatos mundiais. O Luciano foi descoberto pela associação lá em 2008 e hoje já perdeu as contas de quantas medalhas ganhou. Ele ficou paraplégico aos 18 anos num tiroteio na porta da escola. Eu já gostava de esporte, eu gostava muito. Então aí eu fui para a ACD e conheci a natação e o basquete lá. Aí lá vim para cá pro remo. Aí do remo viajei a muitos países aí. Nossa preocupação é como nós vamos transformar a vida dessa pessoa para que ela não se sinta excluída. Para que ela seja parte da sociedade. Ela não é diferente dos outros, ela é igual às outras pessoas. A CD, assim, ela me deu um apoio, deu uma moral, falou: ó, Luciano, vai, vou dar chance para você, segue a sua vida. E eu fui.
Neste ano, os canais de doação foram ampliados. Agora é possível doar através de diversas plataformas. E a campanha foi prorrogada até o dia 12 de novembro. Às 23h15, daqui a pouco, a TV Cultura entra na transmissão simultânea ao vivo. Joyce, eu sei que você estará aqui mais tarde, então eu te desejo uma ótima participação e eu devolvo a você no estúdio. Muito obrigada, Vanessa. É isso mesmo. Logo mais eu estarei aí com vocês participando do Teleton. Até já. E veja em instantes, líderes da Europa lembram os 80 anos da Noite dos Cristais. E ainda, Sérgio Moro quer aprovação de MP que garante o uso do dinheiro de loterias na área da segurança pública. São os nossos próximos assuntos. Até já. O texto que regula a distribuição de recursos das loterias federais para os ministérios do Esporte, da Cultura e da Segurança Pública foi encaminhado para a aprovação da Câmara dos Deputados. Essa semana, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, reiterou a importância de aprovar a medida provisória, que tem validade até o dia 28 deste mês. O camisa 10 da Seleção Brasileira do Futebol de 5, disputado por cegos, é um dos melhores do mundo. Jefferson da Conceição Gonçalves, o Jefinho, é tricampeão paralímpico. O sucesso no esporte veio com muita dedicação e investimento. A vida de atleta é bem custosa, a gente depende de patrocínio, depende da confederação, tem suplementação, tem alimentação que é diferenciada, tem academia, os treinos, as viagens, então são muitos custos. Se o jogador tivesse que bancar todos os gastos com o futebol, teria que desembolsar pelo menos R$50 mil por ano. Atualmente, uma parte da arrecadação dos jogos das lotéricas é destinada ao esporte, incluindo as modalidades paralímpicas. De janeiro a junho deste ano, a loteria arrecadou R$6 bilhões, 3% a mais do que no mesmo período de 2017. No total arrecadado, 44% são distribuídos entre as pastas de esporte, cultura e segurança pública. Em agosto, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória que destinou R$630 milhões para o esporte, 412 milhões para a cultura e pouco mais de R$1 bilhão para a segurança pública. A MP tem validade até o próximo dia 28. Por isso, nessa semana, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, declarou que acredita na sensibilidade dos deputados para transformar a medida em lei, passando a valer em caráter definitivo. A declaração do Sérgio Moro tem qual propósito? Se essa medida provisória não for convertida em lei, esse R$1 bilhão não vai ser destinado para o Ministério da Justiça, se for fundido com o Ministério da Segurança Pública. O ator e diretor Sérgio Manberti lembra que antes da medida, o governo tentou retirar toda a verba destinada à cultura. Ele fala da importância do investimento no setor. Fica parecendo que cultura é um capricho, que é uma cereja do bolo. Nós somos signatários da Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, entendeu? Que prevê que o orçamento da cultura seja um orçamento que contemple a diversidade cultural. Então, por que a cultura tem que ser sempre a primeira a ser precarizada? Bom, Zé Vicente, o ministro Sérgio Moro se antecipando e já fazendo pressão para a renovação da medida provisória, já pensando na dificuldade que será a administração desse superministério. Não? Não tenha dúvida. É lógico que qualquer tipo de recursos adicional que possa haver para a segurança pública é muito importante. Mas é lógico também que não será os recursos da loteria que vai permitir que a gente faça a transformação que a segurança pública precisa no nosso país. Nós estamos dizendo que os nossos presídios estão explodindo, nós estamos dizendo que o tráfico está tomando conta, né, de boa parte do país, nós estamos dizendo que os morros estão ocupados pelo Exército, pelas polícias, pelas milícias, e nós estamos dizendo que as polícias precisam de uma reformulação ampla, geral e de muita profundidade. Então, imaginar que isso vai ser possível com a verba da loteria é querer demais. Agora, ele já está antecipando que para esse super ministério que ele também ajudou a construir, ele vai precisar de uma super verba. E não será só esse dinheiro da loteria que vai solucionar o problema desse super ministério, porque nós estamos diante de um super problema. Exato. Bom, agora a gente muda de assunto porque hoje é sexta-feira, dia dos nossos comentaristas darem sugestões de boa leitura. É a Estante JC. Arlene, qual livro você nos trouxe hoje?
Então, Joyce, o livro que eu sugeri como leitura é um livro que tem gerado muito interesse, Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E não é o único do tipo. Também tem outro livro que ainda não foi traduzido ao português, me parece, que é As Pessoas contra a Democracia, O Povo contra versus Democracia, do Yascha Mounk. De maneiras diferentes, ambos tratam de um problema que é o que a gente está vendo atualmente. Muito atual. Muito atual. Como que governos populistas estão, através de uma gradual erosão das instituições, então, ataques à imprensa, à liberdade de expressão, às instituições democráticas, tolhendo e impossibilitando, digamos, depois a mudança do eleitoral mesmo do governo. Então, vão criando uma erosão ao sistema democrático. E como que as pessoas, por terem a democracia como um dado, acharem que ela está aí para sempre, não se dão conta da gravidade da situação quando se começa a atacar a imprensa, por exemplo. Só para citar um exemplo. São governos populistas de direita, como, por exemplo, a Hungria, do Orbán, ou toda a votação que Marine Le Pen teve na França, ou o Brexit na Inglaterra, ou Trump nos Estados Unidos, vários exemplos que as pessoas já podem, inclusive, continuar fazendo suas próprias listas, né, debaixo dos seus próprios olhos, e a gente tem que estar alerta, portanto, para esse grave sinal de que o mundo está entrando por uma via complicada. José Vicente, essa é a dica. Olha, eu trouxe como dica um livro muito bacana e muito importante, que trata de uma dimensão pouco conhecida. Nós temos um concurso literário entre a Faculdade Zumbi dos Palmares e a Fundação Agostinho Neto, em Luanda. E ali, então, a premiada desse ano fez um estudo muito importante da construção da metalurgia lá em Luanda, onde os negros já 300 anos atrás já trabalhavam isso com muita propriedade, com muita qualidade. E essa história é uma história que ficou desconhecida e que a gente, então, não tinha acesso. E aí, então, nós temos os ferreiros, né? Ferreiros e fundidores da Ilama. Isso. Ilamba. Exatamente. Então, ela faz um estudo, uma pesquisa muito profunda, muito importante, do como foi essa estruturação dessa metalurgia ali em Luanda. E, por conta disso, é um livro gostoso, com muitas informações. Nesse momento que a gente se aproxima aí da data do Dia Nacional da Consciência Negra, é um material rico e bastante satisfatório para conhecer essa parte esquecida da história dos negros do Brasil e de Luanda. Muito interessante. E a caravana de imigrantes centro-americanos decidiu seguir a viagem da Cidade do México em direção à fronteira com os Estados Unidos. Depois de descansarem quase uma semana na capital mexicana, centenas de imigrantes retomaram hoje a caminhada. Eles vão seguir até Tijuana, a 2.800 quilômetros. Segundo as autoridades, cerca de 3.000 imigrantes pediram asilo no México e quase 500 resolveram retornar aos países de origem. Outros grupos, com cerca de 2.000 pessoas, seguem a marcha mais ao sul do México. A primeira caravana, com cerca de 5.000 imigrantes, deixou Honduras há quase um mês e já percorreu 1.600 quilômetros. O presidente americano assinou um decreto que impede a concessão de refúgio para aqueles que cruzarem a fronteira ilegalmente. Donald Trump disse que as pessoas só podem entrar pelos postos oficiais. Cerca de 5.000 militares americanos estão sendo enviados à fronteira para reforçar a segurança. Líderes europeus lembraram hoje os 80 anos da Noite dos Cristais, uma série de ataques contra judeus na Alemanha e na Áustria, ordenada pelo regime de Adolf Hitler. Oficialmente, 91 pessoas morreram e cerca de 30.000 foram levadas para campos de concentração. Lojas, casas e sinagogas ficaram destruídas, deixando estilhaços por toda a parte. Os policiais observaram a tudo passivamente. Era o início do Holocausto. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel disse que é preciso trabalhar todos os dias contra a intolerância. Dass so etwas wie vor 80 Jahren nie wieder passiert. Arlene, sobre a Noite dos Cristais.
Olha, é realmente uma noite a ser lembrada, né? É um caso a ser lembrado como um todo, a ascensão do nazismo, porque foi muito perverso e muito sutil como que essa ascensão começou. Primeiro, a segregar, colocar os judeus, que eram 500 mil pessoas dentro da Alemanha, uma porcentagem pequena da população, colocá-los como, imediatamente após a ascensão do nazismo, em 1933, colocá-los na posição de cidadãos de segunda categoria. Então, começaram a vedar postos, carreiras, enfim, empregos aos judeus, começaram em seguida a segregar. Então, colocar a estrela de Davi na loja, né, como sinal de alerta na loja para que alemães não entrassem, alemães não judeus não entrassem nas lojas de judeus. Então, começaram primeiro a vedar, segundo, segregar, terceiro, enclausurar, criar os campos de concentração e os guetos, antes dos campos, os guetos. Então, passo a passo, aquilo foi sorrateiramente crescendo e Hitler usando os judeus, que era uma parte ínfima da população, como desculpa, argumento para toda a catástrofe, toda a crise alemã, que não tinha nada a ver com a presença de judeus no país. Então, ele transforma os judeus num grande bode expiatório, transforma o antissemitismo num sistema de governo, né? E aí ele prepara tudo. Em 1938 é quando acontece a guinada. E o que era uma segregação e tudo mais começa a se tornar violência física com esse pogrom em 1938. Campos de concentração começaram a receber cada vez mais e em 1942, no contexto de guerra, vem a solução final. Ou seja, sem sequer dar uma ordem explícita para que ela acontecesse. Porque todo o sistema já estava criado para isso. A Polícia Militar de São Paulo concedeu a medalha Brigadeiro Tobias ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A cerimônia homenageou 90 personalidades civis e militares na Academia Militar do Barro Branco, na zona norte da capital paulista. O governador Márcio França entregou a medalha ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que elogiou a queda nos índices de criminalidade em São Paulo. A medalha Brigadeiro Tobias é considerada a mais alta honraria da Polícia Militar. E veja daqui a pouco teatro, música, culinária e artes na 10ª edição do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa. E mais, clássicos do cinema debatem sobre as formas de liberdade durante mostra na capital paulista. Aguarde que nós voltamos já. Estamos de volta e vamos ao telão ver algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O SCAF diz: o comunismo assassinou mais pessoas nos próprios países do que as duas guerras juntas? O Caio Ferreira diz: o condomínio é um excelente local para exercer a política na prática. E o Marcelo Brown diz: a Lava Jato não existe em si só. O que está nos sendo revelado é uma espiral de corrupção que parece não ter fim. Estaria a operação trilhando o caminho para encontrar o equivalente ao crânio de Luzia em matéria de corrupção? Zé Vicente, que você responde? Olha, se ela tiver vontade e interesse, ela pode retornar até os primórdios do nosso descobrimento, né? Só lembrar que o nosso descobrimento e o que se veio depois foi só apropriação e subtração dos bens do povo brasileiro. Então, se a Lava Jato quiser, ela pode voltar no tempo de Luzia, que vai ter muito trabalho para fazer. E tão longe, né? Oxalá ela conseguisse colocar fim a esse processo, né? Só rapidamente, o regime stalinista, não diria o comunismo, porque ele se manifestou de diferentes formas, lugares e com muita violência mesmo. O regime stalinista, ele foi responsável por milhões de mortes, sim, nos gulags, né? nas perseguições, na perseguição à oposição stalinista dentro do país, trabalhos forçados, Sibéria, enfim, todo um contexto muito grave, sim, de mortes e a própria atuação durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Fomes internas também. Os números exatos eu não me lembro, mas está aí um regime que foi bastante devastador, não o comunismo em geral. São Paulo traz neste final de semana um evento especial para os fãs de cinema. A primeira mostra Cinema e Liberdade exibe 7 filmes clássicos que abordam aspectos que relacionam o homem ao conceito de liberdade. 7 obras-primas do cinema. Elas foram reunidas especialmente para a mostra Cinema e Liberdade.
Filmes dirigidos por cineastas que fizeram história, como Nelson Pereira dos Santos, diretor de Memórias do Cárcere, que conta o período em que o escritor Graciliano Ramos ficou preso na Ilha Grande em 1936, logo após a intentona comunista. Bravos lutadores antifascistas! Um diferencial nesta mostra é que ao final de cada sessão, o público poderá participar de painéis com importantes nomes da cena cultural brasileira. A ideia é debater, discutir filmes que têm em comum uma mesma temática: a liberdade. Na abertura, o comentarista do Jornal da Cultura, filósofo Luiz Felipe Pondé, conduz o painel O Indivíduo e a Ditadura. A liberdade... A maior parte das pessoas entende liberdade simplesmente como poder escolher que tipo de pão vai comer. Quem está preocupado com liberdade de expressão é intelectual, jornalista, artista. A mostra vai até domingo no Conjunto Nacional em São Paulo. Os ingressos podem ser comprados online. Entre os filmes que serão exibidos amanhã, O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman, e Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini. Os longas abordam o surgimento e a queda do nazismo na Europa, com a temática O Indivíduo sob Opressão. No último dia, o debate será sobre longas como Fahrenheit 451, de François Truffaut, e Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, que mostram como o indivíduo pode reagir sob pressão. Eu acho que neste momento fica até mais emergente, digamos assim, essa discussão, mas independente, em qualquer tempo, eu acho que esse tema sempre tem que estar presente. Porque a liberdade não é uma coisa que ninguém deu para a gente. É fruto de uma conquista. Aline Clemecha, José Vicente, muito obrigada pela participação. Até a próxima, boa noite e bom fim de semana. E nós encerramos essa edição com mais uma dica, agora para quem estiver no Rio de Janeiro. Acontece até domingo, na cidade, a 10ª edição do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa. O festival reúne teatro, cinema, artes plásticas e shows. Este ano participam grupos do Brasil, Angola, Cabo Verde e Portugal. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece no jornalismo da cultura. youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Quero que o par de braços